aí, galerinha? Sejam bem-vindos à nossa trilha Raízes do Mundo. Nós, vocês comigo, professora Sabrina, a gente já falou sobre gestão da água, falamos sobre a química e os cosméticos. Hoje nós vamos falar sobre digamos assim, a origem, Só a origem da nossa ciência. Nós sabemos que toda a ciência tem o berço lá na Grécia, com os nossos filósofos que começaram aí aos questionamentos de como e o porquê certos fenômenos ocorriam. E aí nós temos a evolução desses questionamentos e aí surge os nossos alquimistas tentando resolver grandes mistérios, só que atribuindo diversas áreas para dentro desse, digamos assim, dessa arte. A alquimia, galerinha, ela não é vista como uma ciência, apesar de que boa evolução a ciência teve durante esse período. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa arte alquimista, que é muito legal, para a gente entender quais são os fundamentos, a base de questionamentos que deu origem a ela e quais foram as suas contribuições para o surgimento dessa ciência maravilhosa que é a química. Então vamos lá no slide para a gente saber o que foi a alquimia. Aqui eu trouxe para vocês a ilustração do que seria um alquimista, Tem várias situações dentro desse cenário, dessa imagem, que remetem a como eles eram vistos. Até porque a alquimia era uma coisa bem mística também. Então aqui a gente temos a representação, a representação do alquimista. Aí, lógico, algumas coisas para trazer aquele suspense, tem umas caveiras, algumas ervas, porque realmente as ervas foram muito utilizadas, e o seu livro com as suas receitas, digamos assim, que eram seguidas. Eles faziam os seus experimentos e as suas anotações. Depois iam tentando replicar para ver se chegavam nos mesmos resultados. Então, a alquimia, o que ela foi? Foi um conjunto de práticas filosóficas e também experimentais. Então, ali eles tinham a realização de experimentos. Esses experimentos, eles eram feitos, gente, há mais de 2000 anos, então não tinham todos os equipamentos que nós temos hoje nos nossos laboratórios e muitas escolas também têm. E interessante da alquimia é que ela ocorreu em diversas regiões do mundo. Só que nós temos duas regiões, no caso 3, melhor ainda, que se destacaram muito. Nós temos a Grécia Antiga, que é o berço ali da nossa ciência. Nós temos a China, temos ainda o Egito e depois o mundo árabe. Então a alquimia ela não é vista como uma ciência. Ela é vista como práticas, ou melhor ainda, como uma arte. Embora ela estivesse associada a ideias místicas, a alquimia, gente, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da química moderna. Se vocês têm uma professora de química hoje, é porque um dia alguém começou a praticar essa arte e aí ela foi evoluindo e chegou à origem da nossa química moderna. Mas o que a alquimia envolvia? Ela tinha ali observação das transformações da matéria, experimentação com minerais e metais, principalmente metais, e o desenvolvimento de técnicas laboratoriais que surgiram na alquimia e algumas são utilizadas até os dias atuais. Esses são os 3 pilares que fizeram com que a nossa alquimia evoluísse e desse origem à química moderna. Qual era o objetivo principal das alquimias? Nós temos aqui que os alquimistas, eu acho que vocês já ouviram isso, quem é aluno do 3º ano, já passou pelo 1º ano, uma das primeiras aulas das químicas é sobre a alquimia, e ele tinha ali o objetivo
da transmutação, ou seja, transformar um metal comum em um metal precioso. Por que que eles tinham essa intenção? A transmutação, ela tinha o interesse econômico? Sim, tinha, porque os metais preciosos, eles tinham valores mais elevados. Então, o que que acontecia? Eles observavam que esses metais, como o ouro e a prata, mas principalmente o ouro, ele é um metal mais resistente, não sofre oxidação como os demais. Então, a intenção da transmutação era elevar um metal como o chumbo, por exemplo, transformando ele em ouro. Então, esse é o sentido da transmutação. Transformar um metal menos... Como é que eu poderia usar a palavra assim? Porque o ouro, ele era tido como algo valioso, até hoje, indiscutivelmente. Então, eles queriam fazer essa elevação, promover o chumbo de um metal menos precioso para algo de maior valor, como o ouro. Então, eles achavam que eles poderiam fazer isso. Mas como? E aí surgiu a busca pelo que nós conhecemos como a pedra filosofal. Vocês já ouviram? Não estou falando de filme, não. Estou falando de alquimia. Então, eles achavam que quando eles encontrassem essa pedra filosofal, ela teria a capacidade de fazer essa transmutação. Era o elemento que faltava. Mas, ao longo dessas tentativas, muita coisa foi se descobrindo sobre os metais e isso favoreceu e muito a evolução da metalurgia. Então vamos lá para a gente conhecer um pouco mais sobre essa transmutação. Embora essa transformação não fosse possível com os conhecimentos da época, essa busca pela transmutação levou ao desenvolvimento importante de técnicas químicas. Mas onde isso começou? Principalmente lá na Grécia. A alquimia grega, ela se desenvolveu principalmente na cidade de Alexandria, entre os séculos 3 ao século 4 antes de Cristo. Não, antes até depois de Cristo. Período marcado pelas misturas de conhecimento egípcio, grego e conhecimentos orientais. Então, aqui dentro da alquimia da Grécia, a gente tem a influência da filosofia. Os alquimistas gregos, eles foram profundamente influenciados pela filosofia natural de pensadores como Aristóteles e Empédocles. O que nós temos aqui dentro? Foi aqui, dentro da alquimia da Grécia, que surgiu a teoria dos 4 elementos, que é outra teoria também muito legal, que se você for estudar, você vai começar a observar que eles tentavam explicar fenômenos naturais, só que não se tinha o conhecimento que nós temos hoje. Pensa só, os caras estavam tentando entender como que acontecia, e hoje a gente só tem que aprender o que eles já fizeram. Então, nessa época aqui, eles começaram com essa defesa de que a matéria era formada por 4 elementos fundamentais. Hoje, você e eu sabemos que a matéria ela é formada pelo quê? Ai, meu Deus, que medo da resposta. Por átomos, né? A matéria é formada por átomos. Os átomos dão origem aos elementos, os elementos dão origem às moléculas e as moléculas origem às substâncias. Então, os átomos, eles são a menor parte que compõe a matéria. A gente sabe que o átomo hoje, né, ele é formado por partículas menores, mas nós vamos partir desse princípio. Aqui, na alquimia, na Grécia, eles diziam que a matéria, ou seja, tudo o que existe, era formado pela combinação da terra, do ar, da água e do fogo. A partir dessa ideia, os alquimistas da época acreditavam que os metais também eram formados pela combinação desses elementos. Então, se eles eram uma combinação desses 4 elementos, talvez fosse possível
alterar as proporções dessas combinações e transformar um metal comum em um metal precioso como o ouro. Então, aqui nós temos a origem do pensamento da transmutação, que é essa mudança nas proporções das combinações dos elementos que, para eles, compunham a matéria. Para tentar realizar essa transmutação, os alquimistas começaram a estudar as características dos metais. Porque se eu quero fazer uma mudança, eu quero realizar, que até então não tinha o nome de uma reação, né? Mas se eu quero realizar uma reação que vai mudar a estrutura química e física de algo, eu tenho que conhecer qual é essa estrutura. Então eles começaram a estudar os metais, começaram a observar a cor, o brilho, a densidade, a resistência ao calor. E esse estudo aqui, em particular, da resistência ao calor, ajudou para se desenvolver o que nós conhecemos como metalurgia. Então, os alquimistas foram também os primeiros metalúrgicos, porque se eles queriam transformar o metal em ouro, uma das primeiras coisas que eles começaram a fazer era derreter, a fundir esse metal, para ver se nas combinações dele voltar a ser sólido, se ele voltaria com estrutura diferente. Então aqui a gente tem o desenvolvimento de técnicas de aquecimento e de fusão. Começamos a ter origem da manipulação de metais, que exigiu o uso de fornos em altas temperaturas. Então, os alquimistas começaram a desenvolver técnicas que hoje ainda são utilizadas na manipulação de metais, como fusão, calcinação, que é o aquecimento intenso de substâncias, e o refino de metais. Então, dentro da alquimia grega, essa daqui foi uma das principais contribuições que nós temos desses alquimistas, que é a manipulação ali dos metais. Mas isso tudo porque alguém um dia pensou em fazer essa transformação de elevar um metal comum a um metal mais precioso. E a alquimia chinesa? A alquimia chinesa, ela surgiu muito antes da alquimia europeia, aproximadamente lá pelo século IV a.C., lembrando que a gente viu que a grega surgiu no século III, né? E ela estava ligada às tradições filosóficas do taoísmo, onde a gente tinha aí alguns objetivos centrais. E o principal de todos é a busca pela imortalidade. Então, diferentemente da tradição grega, a alquimia chinesa tinha essa busca de encontrar aí, através de ervas, de líquidos que eles extraíam de plantas, a imortalidade. Então, o que eles estavam buscando? Eles acreditavam que certas substâncias poderiam produzir o que eles chamavam de elixir da vida, que seria capaz de prolongar ou até ainda tornar a vida humana eterna. Então, eles procuravam substâncias que tinham essa capacidade de eliminar os males do corpo, doenças que acarretavam-se nas pessoas. Eles queriam buscar um jeito de fazer com que o corpo tivesse a capacidade de não adoecer e viver por mais tempo ou ainda, se possível, eternamente. E aí eles começaram a estudar alguns materiais, né, algumas substâncias. Entre os materiais mais utilizados estavam o mercúrio, que hoje nós sabemos que é altamente tóxico para os seres humanos, o enxofre, o arsênio, o ouro e outros diversos tipos de minerais. Dentro dessa busca, quais foram as principais descobertas, ou melhor ainda, as principais contribuições que os alquimistas chineses trouxeram aí para a química? Eles tiveram também desenvolvimento da metalurgia,
de técnicas metalúrgicas, produção de medicamentos à base de minerais e plantas e a descoberta da pólvora. A pólvora foi criada a partir da mistura de nitrato de potássio, enxofre e carvão. Esse ponto aqui da descoberta da pólvora, gente, revolucionou a história humana, tá? Porque foi inicialmente utilizando fogos de artifícios que posteriormente esse material passou a ser utilizado em armas e em guerras, como nós temos ainda também em uma outra trilha falando sobre as guerras. Então, os chineses, eles trouxeram várias contribuições. Outras também que nós temos, que a alquimia deixou para a nossa química, eu já ia esquecendo de falar com vocês, é que eu sei, e vocês devem imaginar, que o nosso elixir da vida longa não foi descoberto, ainda não, quem sabe um dia, né? E também a transmutação não foi atingida. Então, eles não conseguiram atingir os dois principais objetivos da alquimia. Mas tiveram grandes contribuições para a nossa ciência. Entre essas contribuições, nós temos o processo de destilação. Lembram lá? Processo de separações de mistura? Pois é, a destilação ela surgiu lá na alquimia. O que é essa técnica? Ela é utilizada para separar substâncias líquidas com diferentes pontos de ebulição. Mais precisamente, a destilação ela é utilizada para quando eu tenho uma solução que é formada por um solvente líquido, onde eu tenho um soluto sólido dissolvido nele. E aí o que acontece? A gente coloca a solução aqui, ó, a solução com o soluto dissolvido e aquece. Vai aquecendo, fornecendo calor. Quem que vai evaporar primeiro? O solvente. Esse solvente é retido e o soluto vai ficar precipitado no fundo do recipiente. Então, aí a gente faz a separação através da destilação. Outra contribuição foi o método de separação conhecido como filtração, que também surgiu na época dos alquimistas, que é um procedimento comum e muito prático, né, onde a gente passa aí uma mistura, onde tem um sólido que, nesse caso, não está dissolvido no líquido, e aí você passa pelo filtro, onde o solvente passa e o sólido fica retido. Cristalização também foi utilizada aqui. Ela era utilizada para purificar substâncias sólidas. A calcinação, que é um processo de aquecimento de substâncias minerais em altas temperaturas, também foi fundamental na produção de materiais como cimento e cerâmica. Para você ter uma ideia, aquelas peças de cerâmicas que a gente vê, que arqueólogos encontram, que são, você pensa assim, poxa, mas faz tanto tempo que aquilo está soterrado, ainda está ali inteiro, ou partes que dá para identificar que tratava-se de uma peça de cerâmica. Essa integridade da peça, ela é proporcionada principalmente pelo uso da técnica de calcinação. Outra técnica que também era muito utilizada na alquimia, que hoje a gente utiliza até na nossa cozinha, é o banho-maria. O banho-maria também surgiu na época dos alquimistas, que eles utilizavam ali para fazer o preparo das suas soluções, digamos assim, né? O preparo das substâncias com o qual eles manuseavam. E aqui, quando a gente fala da calcinação, a gente aproveita para trazer a relação com a cerâmica marajoara. Vocês já ouviram falar que na região amazônica os nossos povos ancestrais eles desenvolveram técnicas sofisticadas na produção de cerâmica? Pois é, eles desenvolveram isso lá na ilha de Marajó, no estado do Pará. Então as cerâmicas, gente, que nós estamos falando, não é aquela cerâmica que a gente conhece que é revestimento de piso, não. São peças em cerâmicas, tá? E elas são conhecidas pela alta qualidade estética, resistência ao tempo
e por a sua pigmentação mineral duradoura. Essas características são resultado de processos químicos naturais. Dentre esses processos, a gente tem a calcinação, que é a queima da argila. Durante essa queima em alta temperatura, ocorre a transformação química da argila, em que ela vai se endurecer e aí nós temos o aumento da sua resistência. Esse processo vai envolver perda de água, reorganização dos minerais e formação de novas estruturas cristalinas. Então, a calcinação é uma das técnicas muito utilizadas aqui para a formação das cerâmicas. E quando a gente está falando de cerâmica, não tem como a gente não falar do artesanato amazônico. Por quê? Porque a cerâmica aqui, gente, nós estamos falando de técnicas manuais, né? Não é feito pelas grandes indústrias, são feitos pelos povos originários e pelas pessoas que ainda habitam e mantêm essa tradição. Então, dentro da nossa região, existe o que é chamado como artesanato sustentável, que é a produção de objetos utilizando matérias-primas naturais renováveis, técnicas tradicionais e também processos que causam aí baixo impacto ambiental. Esse tipo de produção também fortalece a economia local, a cultura tradicional e a bioeconomia. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses tipos de artesanato, como a cerâmica artesanal, o que nós chamamos de biojoias, que são aquelas joias feitas a partir de sementes, de elementos naturais, fibras vegetais, madeira, casca de frutos. Todos esses tipos aqui, eles se encaixam dentro do que nós chamamos de biojoias. Também a produção de objetos com madeira reaproveitada, pigmentos naturais para a decoração. Todos os materiais que são produzidos a partir desses três processos, eles são ditos como artesanais biossustentáveis. Então, a gente tem na nossa região que o nosso artesanato sustentável ele está diretamente ligado ao conceito de bioeconomia, que consiste no uso responsável da biodiversidade para gerar renda sem destruir o ambiente. Na Amazônia, muitas corporativas de artesãos utilizam matérias-primas coletadas de forma sustentável, evitando desmatamento, desperdícios de recursos naturais e poluição ambiental, gerando como benefício a preservação da floresta, a valorização da cultura local e a geração de renda para as comunidades tradicionais. Então, a gente teve aqui na aula de hoje contextos que foram abordados. A gente falou sobre a alquimia, falamos um pouco sobre o surgimento da metalurgia, falamos sobre o artesanato sustentável e do empreendedorismo artesanal. Dentro da alquimia, nós vimos que os experimentos como aquecimento, mistura de substâncias e também vimos a tentativa da transmutação de metais, que originou técnicas laboratoriais que contribuíram para o surgimento da química científica. Na metalurgia, nós vimos reações de fusão, redução e transformação de ligas metálicas a partir de minérios. Isso aqui vai fazer qual impacto para a sociedade? Produção de ferramentas a partir de metais, utensílios e desenvolvimento de tecnologias das civilizações são impactadas a partir daqui, porque aqui começa a surgir outra forma de trabalho, né? Algo que continua sendo manual, mas com a ajuda de outros tipos de instrumentos. Com relação ao nosso artesanato sustentável, nós vimos as transformações que ocorrem na argila, né? Pigmentos naturais e materiais orgânicos durante a produção artesanal. Qual é o impacto que isso trouxe?
valorização dos saberes tradicionais e uso sustentável de recursos naturais. E o empreendedorismo, nós vimos a aplicação do conhecimento sobre materiais e suas transformações, o que gera ali renda e fortalecimento da economia e incentivo à sustentabilidade. Lógico que a gente também tem muita coisa de avanço tecnológico dentro da nossa região, que não é somente artesanato, que não é somente sustentável. Mas a gente gera esse pensamento em vocês de observar a região onde nós estamos localizados e ver, reconhecer os principais modos de vida que deram origem à estrutura social que nós participamos hoje. Então, se nós temos hoje uma sociedade que é movida a diferentes ramos de trabalho, mas que ainda prioriza, ainda acha bonito, ainda valoriza os artesanatos, ainda valoriza o trabalho manual, isso vem de uma origem bem mais antiga, vem das nossas raízes. E agora, acabou a aula? A minha parte está encerrando aqui. A de vocês, ó, está começando. Agora vocês vão estar realizando as atividades propostas aí. Eu espero que vocês gostem e que vocês façam uma boa trilha. Tem mais coisas para vocês aprenderem, para vocês conhecerem. Tem um mundo enorme para a gente desvendar desde a sua origem até os dias atuais. Então, boa aula aí para vocês, boas atividades.